Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre herbicidas na cultura do milho. Eu sou a Ingrid e meu grupo é composto por mim, pela Ana Júlia, pela Patrícia, a Pietra, a Tainara e a Tainá. Esse é o nosso sumário, então nós vamos dar uma breve introdução e vamos falar das principais plantas daninhas do milho, período crítico de interferência das plantas daninhas, prática de controle não químico, controle químico, custos, herbicidas e seu controle, considerações sobre herbicidas, desafios, prevenção, custo e tipo de resistência, impacto da resistência e práticas de manejo. O milho é uma planta da família Gramineae, da família Poaceae, e ele é originário da América Central e também é cultivado ao redor do mundo todo, e ele possui altas qualidades nutritivas. Em 2020, o Brasil exportou 38 milhões de toneladas e ficou em segundo lugar como exportador mundial. Nossos principais produtores nacionais é o estado do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. E junto, esses três estados representam cerca de 58% do total de milho produzido em nosso país. As percas da produção de milho ocasionadas pelas plantas daninhas podem chegar até 90% quando não é adotado nenhum tipo de controle. E desses 90%, de 13% a 15% afetam a produção dos grãos. O pesquisador da Embrapa de Passo Fundo, Leandro Vargas, explica: as resistências que as plantas daninhas estão desenvolvendo acabam causando um problema no controle, uma vez que isso reduz as opções para combatê-las. Agora a gente vai apresentar as principais plantas daninhas da cultura do milho, e para isso a gente dividiu em dois grandes grupos, sendo o grupo das monocotiledôneas e o grupo das eudicotiledôneas. A gente colocou o nome científico de cada uma e, entre parênteses, o nome que é popularmente conhecido. No grupo das monocotiledôneas, a gente tem, então, a Braquiária plantagínea, que é o capim-marmelada, Comélia spp, que é a trapoeraba, Digitaria insulares, que é o capim amargoso, Eleusina indica, capim pé de galinha. Já no grupo das eudicotiledôneas, a gente tem o amaranthus, que é o caruru, Bidens pilosa, o picão preto, Conisa bonariensis, que é a buva, Euphorbia heterofila, que é o amendoim bravo, Hipomoia, que é a corda de viola, Richardia brasilensis, que é a poaia branca. Pode passar, por favor. Então, dentre o grupo das monocotiledôneas, a gente vai falar um pouquinho de cada uma, né? De cada uma planta daninha selecionada, perdão, e fazer uma breve descrição. Então, na imagem 1, a gente tem o capim marmelada. Esse capim, ele vegeta no período quente do ano, né? Então, ele já apresenta uma característica de agressividade muito competitiva, dominando, então, o espaço em que ele invade. Isso acontece, né, porque no período mais seco, as plantas tendem a ter deficiências, né, de água, déficit hídrico, que ocasiona pela região quente, né, pelo clima quente. Então, ele já ganha espaço, e domina o local em que ele foi instalado. Na imagem 2, a gente tem o capim pé de galinha. O capim pé de galinha ele apresenta alta capacidade de estabilidade, né, nos sistemas agrícolas. Isso acontece porque ele tem uma alta produção de sementes e também tem a capacidade de formar touceiras. Esse capim, né, essa planta daninha, ela tem grande plasticidade, porque as suas sementes elas germinam em qualquer época do ano, então isso é uma grande vantagem. Porém, no inverno, seu crescimento é mais lento. Na imagem 3, a gente tem o capim amargoso. O capim amargoso ele é uma planta daninha de rápido crescimento, né, e elevada produção de semente.
podendo gerar, em média, 50 mil sementes durante o ano. E todas as sementes, né, têm como característica dispersão facilitada. Outra característica também um pouco agressiva é a formação de touceiras, dos rizomas e também a disseminação de propágulos. E uma vez que a planta se estabelece, né, com o início da formação dos rizomas, posteriormente também vem a formação de grandes touceiras, torna-se mais difícil o controle desta planta daninha. Na imagem 4, a gente tem a trapoeraba. Esse vegetal tem a reprodução por semente, mas também pode ter produção de rebentos, que acontece a partir das gemas caulinares, podendo então formar plantas novas. A trapoeraba, ela apresenta dois tipos de sementes, né, sendo um tipo aéreo e o outro subterrâneo, e esse fenômeno é denominado anficarpia. É uma grande vantagem, né, porque as sementes aéreas são facilmente dispersadas e as subterrâneas se mantêm ali, garantindo sua fixação, né, garantindo sua resistência no local em que ela está instalada. Pode passar. Bom, agora entrando no grupo das eudicotiledôneas, na imagem 1 a gente tem o caruru. O caruru tem a sua propagação por meio de sementes, né? O metabolismo desse tipo de vegetal, fotossintético no caso, é do tipo C4, então ele já apresenta uma maior eficiência no uso da água, na captação do CO2 e também da luz. E esse metabolismo, ele vai ajudar no desenvolvimento. Então, o caruru tende a apresentar um desenvolvimento vegetativo acelerado, além da sua grande capacidade na produção de sementes. E suas sementes têm extenso período de germinação. Na imagem 2, a gente tem o picão preto, que tem sua reprodução exclusivamente por semente. Ele possui um desenvolvimento rápido e também tem grande capacidade na produção de sementes. Nas condições tropicais, essa planta pode ser encontrada durante o ano todo. Na imagem 3, a gente tem a famosa buva. A gente já sabe, né, o grande problema que a buva quando ela é encontrada nas culturas. Então, esse vegetal, ele é bem tolerante às condições de seca. Essa planta, ela é capaz de produzir de 100 a 200 mil sementes. E as sementes da buva, ela não possui dormência. Então, já é um grande destaque, né, que afeta e amplia muito mais o seu desenvolvimento e a sua forma de se espalhar. E ela também possui uma fácil disseminação através do vento. Pode passar. Continuando o grupo das eudicotiledôneas, na imagem 5, a gente tem a corda de viola. A corda de viola, ela se reproduz por sementes, né, e se adapta facilmente em qualquer tipo de solo, com ou sem incidência luminosa. E ela pode atingir até 3 metros de comprimento. Em relação à semente, as suas sementes apresentam grande quantidade de reserva, que também é uma grande vantagem, né, no processo de germinação. Na imagem 6, a gente tem a poaia branca. A poaia branca, ela tem maior infestação nas culturas de verão, sendo um grande problema, e tem preferências em solos contendo boa umidade e boa iluminação. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o período crítico de interferência de plantas daninhas na cultura. Bom, a redução do rendimento do milho devido à competição estabelecida com as plantas daninhas, ela pode variar de 13% até 90%, como já foi dito pela Ingrid anteriormente. Isso se dá em função da espécie, do grau de infestação, do tipo de solo, das condições climáticas naquele período, além do estágio fenológico em que ela se encontra. Esse grau de interferência, ele depende de características da cultura, como sua variedade ou espécie, espaçamento e densidade do plantio.
ele também depende das características da comunidade infestante ali naquele local, ou seja, da nossa planta daninha, como a sua composição específica, a sua densidade, distribuição. Ele também depende do ambiente, das condições climáticas daquele ambiente, no caso. Do seu manejo agrícola na área também, bem como a época e a duração do período de convivência entre a planta daninha e a nossa cultura, que é no caso o milho. De todos esses fatores que eu falei que influenciam o grau de interferência, o mais importante aí é o período em que a comunidade infestante e a planta cultivada estarão disputando esses recursos, sendo ele água, luz, nutrientes. Esse período ele é determinado período crítico de prevenção à interferência. O período crítico de competição é o período a partir da semeadura ou da emergência das plantas de milho, em que medidas de controle são necessárias para evitar perdas na produção. Na prática, falando assim, esse período deve ser aquele em que a gente deve entrar com uma capina ou com um cultivador, ou, por exemplo, com algum herbicida para a gente poder atuar, para poder acabar com aquela planta daninha, para a gente não ter maiores perdas, né? E para melhorar essa determinação dos períodos de interferência das plantas daninhas e tomar, né, ter uma tomada de decisão, né? A definição desses três períodos. Que é o período anterior à interferência. Isso aí, obrigada. É o período anterior à interferência, esse é o período a partir da semeadura em que a cultura pode conviver com as plantas daninhas antes que a interferência se estabeleça e causam a redução na produtividade. Também tem o período total de prevenção à interferência, que é também a partir da emergência, em que a cultura deve ser mantida livre da presença das plantas daninhas para que a produtividade também não seja afetada. E esse período crítico de prevenção à interferência, como eu já disse, ele é o período de controle das plantas daninhas, no caso. Esses períodos, eles são normalmente expressos em dias após emergências, porém, eles podem ser representados também como estágio vegetativo da cultura em questão. O período crítico de competição para a cultura do milho, em condições normais, em média vai dos 20 aos 60 dias após a emergência das plantas. Que em número de folhas, né, no caso é o estágio vegetativo, está entre a terceira, que é o V3, né, o estágio vegetativo V3, e a 12ª folha, que é o V12. Esse é o subperíodo entre a emergência de plântulas e a diferenciação da espiga. Esse é o momento em que se define o potencial do rendimento de grãos da lavoura. Então, é aí que a gente deve, então, entrar e atuar para a gente poder controlar essas plantas daninhas. Pode passar, por favor. Não, você tem que voltar um. Isso. Os fatores que afetam esse período de interferência são a cultura ou material utilizado, bem como a espécie das plantas daninhas ali presente, a densidade e a pressão de plantas daninhas, característica da cultura, espaçamento, adubação, cultivo, a região climática, época de cultivo, objetivo da colheita, né? Se é para grão, se é para silo, dentre outros. Pronto. Agora, entrando na parte de controle não químico, existem 3 métodos normalmente utilizados, como o controle preventivo, o controle cultural e o controle mecânico. No controle preventivo, deve-se reduzir as possibilidades da introdução e da multiplicação dos propagos das plantas daninhas na área. E esse controle tem o objetivo de evitar a infestação e até mesmo a reinfestação das áreas em que as plantas daninhas não são desejáveis. Já o controle cultural consiste na utilização de qualquer condição ambiental ou de procedimento que promova o rápido crescimento da cultura, o que vai favorecer ela em detrimento das espécies daninhas. O controle mecânico é realizado através da ação de arrancar ou de cortar as plantas daninhas, e esse método pode ser realizado manualmente ou com o auxílio de ferramentas e de implementos.
Pode passar, por favor. Para colocar o controle preventivo em prática, o agricultor deve utilizar semente certificada, evitar o trânsito de animais das áreas infestadas para as áreas limpas, fazer a desinfecção correta dos equipamentos após utilizar eles em algum trabalho que tenha as plantas daninhas indesejáveis. Pode passar, por favor. No controle cultural, o espaçamento entre linhas deve ser reduzido o máximo possível, mas isso sempre deve levar em consideração os fatores do manejo da cultura, como cultivar e a fertilidade do solo. Uma vez que em um solo fértil, a planta tem a tendência de se desenvolver mais, e a planta do milho exige um espaçamento adequado para o seu desenvolvimento correto. Porém, se esses fatores são respeitados, é importante uma quantidade adequada de plantas para aumentar o índice de cobertura da área e diminuir o espaço para as plantas daninhas. E um tipo de controle físico muito utilizado na cultura do milho é a manutenção da cobertura vegetal sobre o solo, o que vai restringir a emergência das plantas daninhas, em comparação com um solo descoberto. Com a utilização de culturas de cobertura, procura-se utilizar tanto o efeito físico quanto o efeito alelopático dessas plantas. E no sistema de plantio direto, antes da semeadura da cultura, é necessário que haja operação de manejo, com o intuito de controlar essas plantas e formar a cobertura morta no qual a cultura vai ser semeada. Pode passar, por favor. Agora, voltando para o controle cultural, nesse tipo de controle é utilizado principalmente as características da cultura para inibir o desenvolvimento das plantas daninhas, visando proporcionar o máximo benefício da cultura em relação a esse tipo de planta. E é necessário, então, a escolha correta do genótipo de milho, tendo adequação com as condições do solo e clima da região. É necessário que seja feita também a adubação correta e respeitada a profundidade certa da planta do milho e a época de semeadura. E esses fatores vão proporcionar uma grande vantagem para a cultura, que esses fatores vão visar a rápida germinação da semente e a emergência das plântulas, estabelecendo um vigoroso e uniforme crescimento da cultura. Pode passar, por favor. Agora, entrando em controle mecânico, a capina manual é o método amplamente utilizado em pequenas propriedades. Normalmente, são feitas de 2 a 3 capinas de 40 a 50 dias após a semeadura. Só que, para utilizar esse tipo de controle, deve ser feito com cuidado para evitar danos às raízes da planta. Só que esse método demanda uma grande quantidade de mão de obra. E o controle mecânico, mesmo com a introdução de herbicidas no mercado, tem o uso de equipamentos extensivos, principalmente em pequenas propriedades, que o emprego de outros métodos nessas propriedades ainda é muito limitado. Já em grandes propriedades, o uso do controle mecânico de plantas daninhas ainda é reduzido em razão da maior agilidade de operação. E os principais tipos de cultivadores existentes são a enxada fixa, a enxada rotativa e a enxada rotativa de arrasto. O cultivo mecânico praticado em dias chuvosos ou que o solo apresente um elevado teor de umidade é ineficiente. E, além disso, mesmo que a umidade do solo seja adequada para o controle mecânico, o equipamento deve ser extremamente bem regulado, porque se as plantas daninhas não forem devidamente expostas e arrancadas na superfície do solo, elas não vão ser controladas.
Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o controle químico, mas para a gente entender o que ele é, vamos voltar um pouquinho no passado. Bom, por volta de 1939, com o início da Segunda Guerra, aconteceu o que a gente pode chamar de período negro, que foi o momento de maior desenvolvimento das substâncias químicas, inclusive do agente laranja, que antigamente era muito utilizado como dessecante para florestas onde esses soldados da Segunda Guerra costumavam se esconder, para que essa estratégia fosse quebrada. E no finalzinho da Segunda Guerra, surgiram os organos sintéticos, como o DDT, o BHT, o malation e o paration. Só que, por conta dessa alta produção dessas substâncias químicas, houve também um grande acúmulo nesse período após a finalização da Segunda Guerra. Por isso, essas substâncias elas passaram a ser usadas para outras coisas, como controle de pragas e também controle de plantas daninhas. Nesse período, de 1945, os Estados Unidos ele começou a utilizar bem mais esses produtos químicos, tanto que ele teve um aumento de cerca de 37 vezes na utilização desse tipo de controle, o que a gente pode ver no gráfico, demonstrando em 1945 uma utilização bem pequena, já em 1975 uma utilização de cerca de 730 milhões de toneladas. Em 1970, o Brasil ele começou a ser um dos países mais promissores no agronegócio e ele ficou como o terceiro maior produtor. E por isso, já naquela época, era importante se investir nessas práticas como o controle das plantas daninhas, já que elas podem causar muitos danos para a cultura, como a gente já viu. E nesse período também surgiu o glifosato, que foi um produto muito revolucionário para o controle das plantas daninhas, principalmente por conta do seu largo espectro. Passando agora para os grupos de herbicidas, a gente tem que eles se dividem em pré e pós-emergentes. Os pré-emergentes eles são utilizados para o controle das plantas daninhas antes da sua emergência no solo, enquanto que os pós-emergentes são aqueles que são utilizados após as plantas já emergirem. Geralmente esses herbicidas pós-emergentes, né, eles controlam a maior parte das plantas daninhas mais comuns. E aqui eu selecionei 5 tipos de cada grupo, aliás, 5 herbicidas de cada grupo. Para os pré-emergentes, temos o 2,4-D, a atrazina, o Dual Gold, a trifluralina, o Provence. E para os pós-emergentes, eu tenho o glifosato Nortox, Roundup WG, Finale, Basagra 600 e glifosato 480. Bom, passando agora para a parte financeira do controle, essa tabela aqui é a tabela dos custos dos herbicidas por hectare, nesse caso dos herbicidas pré-emergentes, e esse custo ele vai variar muito com o preço do produto, de acordo com cada mês. Esse preço do produto ou ele está em litros ou em quilos, e varia também de acordo com a dose a ser utilizada. Nesse caso, a gente observa uma variação de cerca de R$ 23,12 do Provence até quase R$ 62 por hectare do Dual Gold. Aqui é a mesma ideia, só que agora com os herbicidas pós-emergentes, a gente observa também uma variação de custos de R$ 31, nesse caso do Roundup WG, até R$ 120 do Finale. Bom, essa aqui é uma tabela de plantas daninhas que são controladas pelos herbicidas pré-emergentes, e com essa tabela eu tenho o objetivo de comparar esses herbicidas entre si
e também comparar ele com os herbicidas pós-emergentes. A gente tem que, tanto para a buva quanto para a corda de viola e o amendoim bravo, nenhum desses herbicidas foi capaz de controlar. E a gente vê que o Provence ele é um herbicida que não é tão eficiente para todas as plantas daninhas, somente para o capim-pé de galinha. E que, do contrário dele, o Dual Gold e a atrazina, eles conseguem controlar uma quantidade maior de plantas daninhas. Falando agora dos pós-emergentes, a gente já vê que existe um controle para aquelas plantas daninhas que não eram controladas com os pré-emergentes, no caso, a buva, o amendoim bravo e a corda de viola. Porém, mesmo que a maioria desses produtos seja capaz de controlar uma grande quantidade dessas PDs, que são mais comuns na cultura do milho, somente o glifosato Nortox foi capaz de controlar o capim marmelada de forma similar com 2,4-D dos pré-emergentes. E nesse caso, o herbicida que controla menos plantas daninhas é o Basagra 600. Bom, agora a gente vai fazer algumas considerações sobre os herbicidas pós-emergentes. Essas considerações elas vão desde a aplicação e o intervalo de segurança até o modo de ação dos herbicidas e a sua periculosidade. Nesse caso, todos os herbicidas que estão representados nesse grupo dos pós-emergentes, eles apresentam uma periculosidade de classe 3, o que eu estou indicando pelo círculo vermelho. E somente o Basagra 600 vai ser um produto seletivo, o que está indicado pelo triângulo verde, enquanto que o restante dos produtos não é seletivo. E como se trata de herbicidas pós-emergentes, essa aplicação deve ser realizada via foliar por conta do maior grau de absorção das plantas. Além disso, só o Basagran e o Finale que não são sistêmicos. E isso indica que não existe um movimento no interior da planta que seja através ou do xilema ou do floema quando esses herbicidas são aplicados. Bom, de acordo com o intervalo de aplicação agora, eu tenho que tanto para o glifosato Nortox e para o 480 e também para o Finale, esse intervalo é de 1 dia, de 90 dias para o Roundup WG, de 110 dias para o Basagra 600. Agora eu vou fazer as mesmas considerações, só que para os herbicidas pré-emergentes. A gente observa que todos eles são herbicidas seletivos pela observação desse triângulo verde, e que somente o 2,4-D é classificado na classe 3, que está indicado pelo círculo vermelho, e que, diferente dele, todos os outros são classificados de classe 2, que está indicado pelo círculo amarelo. Bom, todos esses herbicidas são sistêmicos, então, diferentemente dos herbicidas do slide passado, eles podem caminhar tanto pelo floema quanto pelo xilema durante a aplicação, e essa aplicação ela pode ocorrer em pré-emergência ou imediatamente após o plantio, para o caso do Dual Gold especificamente. Esses intervalos eles podem variar de 1 dia para o Provence e para a trifuralina, e são intervalos indeterminados para esses outros herbicidas em razão da modalidade de emprego. Então, os grandes desafios de combate às plantas daninhas é o uso repetido ou contínuo de um mesmo herbicida ou de herbicida com o mesmo mecanismo de ação. O uso repetido do glifosato, por exemplo, resultou em plantas daninhas tolerantes a herbicidas, como a corda de viola e a poaia, e plantas resistentes, como a buva e o capim amargoso. Pode passar. Como método de prevenção, as práticas de manejo são essenciais, e quando elas não são aplicadas, no primeiro momento significa economia,
mas a longo prazo, com o surgimento de espécies resistentes, resulta em controle ineficiente e o aumento do custo de produção. Além disso, o uso alternado de herbicida com mecanismo de ação diferente é altamente efetivo. E quando se adota práticas de prevenção, a gente contribui para que não haja resistência das plantas daninhas, podendo haver um controle eficiente. Pode passar. Os principais custos da resistência estão relacionados à necessidade do uso de herbicidas alternativos e às perdas de rendimento da cultura por causa da competição entre a cultura e as plantas daninhas resistentes que já estavam lá na lavoura. Dessa forma, desculpa. A seleção de espécies tolerantes resistentes no Brasil representa um forte impacto no custo de produção, porque o produtor ele tem que utilizar herbicidas alternativos na área. E normalmente esses herbicidas custam mais que o glifosato e têm uma menor eficiência. Pode passar. Temos dois tipos de resistências, a simples e a múltipla. Na resistência simples, os produtos alternativos são eficientes e, se são aplicados de forma adequada, eles impedem que ocorram perdas de rendimento da cultura. Já quando a resistência é múltipla, o herbicida alternativo apresenta eficiência menor, porque a probabilidade de ocorrer perdas por competição entre as plantas daninhas, em virtude da falha de controle, porque a resistência é grande, as perdas é bem grande. Pode passar. As perdas pela competição são variáveis de acordo com o número de plantas por área, o estágio vegetativo da cultura e das plantas daninhas, no nosso caso é o milho, como apresenta a foto, com a fertilidade do solo, a disponibilidade de água e outros fatores passíveis de competição entre a cultura e a planta daninha. Há relatos dos produtores que a buva pode reduzir em até 65% do rendimento do milho, e o capim amargoso reduz em até 50%. A azevém, que ataca muito a soja, e o capim amargoso, não existe estudos sobre esses herbicidas, né, essas plantas daninhas, e não vem sendo introduzido no mercado um herbicida com controle eficiente. E os herbicidas atuais, eles não estão conseguindo reduzir essas plantas daninhas. E estima-se que essas espécies serão os principais problemas de ser manejadas no futuro. Pode passar. Dentre várias práticas de manejo, as principais indicadas, né, a fazer é a seguinte: não usar consecutivamente herbicidas com o mesmo mecanismo de ação ou o mesmo herbicida na mesma safra ou na mesma área. Para isso, é muito interessante fazer a rotação de cultura. Por quê? Porque oportuniza a utilização de um número maior de herbicidas, né, com um mecanismo de ação diferente. Além disso, utilizar a planta de cobertura é muito eficiente, porque os estudos comprovam que áreas cobertas diminuem o crescimento de plantas daninhas, quando comparamos com áreas descobertas. Monitorar também e destruir as plantas suspeitas de resistência. Ou seja, você vai lá e aplica o herbicida e ainda sobra algumas plantas, você não pode deixar, você tem que capinar, roçar, tirar com a mão, de qualquer forma, tirar aquelas plantas para que elas não produzam flores e sementes para disseminar na área e ficar impossibilitado de se fazer o controle. Pode passar. Aqui estão as nossas referências. Obrigada pela atenção. Alguma dúvida?